Oi, eu sou a Eliana Schuff, do canal Schuff Voz e Comunicação, e eu espero que você goste dessa apresentação, que é sobre você se apresentar para um público, seja um público pequeno ou um público grande. E se você curtir, coloca aí no final o seu like e até um comentário, que eu gostaria muito de saber o que é que você espera aprender comigo. Pode colocar, faz a inscrição para o canal, mas eu já vou começando a te dizer que a gente se depara com essa dificuldade de fazer uma apresentação desde que a gente está lá na escola. Sabe aquele frio na barriga? O professor divide a sala em várias turmas e aquelas turmas têm ali uma lista de temas onde elas vão escolher de acordo com a disciplina, com a matéria que eles estão estudando. Então, vamos imaginar que um aluno ou aluna escolha falar sobre um determinado país. Eles estão tendo aulas de história, de geografia, e eles vão ter que falar a respeito de um país europeu. Eles vão ter que saber qual é o país, qual é a população, qual é a língua que fala, qual é a moeda local, vão ter que contar pontos turísticos, como é a história daquele país, depende do enfoque. Se o enfoque for viagem, vai ser ponto turístico. Se o enfoque for história, vai ser como que aquele país se tornou independente. Mas o fato é que a gente recebe a incumbência, digamos assim, de, olha, vocês têm que apresentar, e esse trabalho vale nota. E o desespero do aluno, porque ninguém explica como fazer essa apresentação. Às vezes explicam ou pedem para você entregar o trabalho escrito e depois apresentar para a sala de aula. Por quê? O objetivo do professor ou da professora, muitas vezes, ao invés de ter 30 trabalhos para corrigir, se dividir a classe em grupos de 5, serão 6 grupos, 6 vezes 5, 30, a pessoa vai ter 6 trabalhos, 6 temas para abordar. Fica mais fácil, até porque a qualidade é melhor do que a quantidade. Então, você tendo ali poucos temas, você vai poder aprofundar em cada um deles e começar a ensinar, desde que a gente é criança, a poder ir atrás de uma pesquisa, de algo que nos interessa. Até aí, ok. Mas na hora que falam, você vai apresentar, sempre tem aquele aluno do grupo que é você que apresenta. Ah, então já que eu vou lá na frente, eu não vou escrever, vocês escrevem. E fica aquele jogo de empurra, onde um é o que vai fazer a pesquisa, o outro é que vai escrever, uma outra pessoa é que vai colocar as imagens, e eles vão fazer uma colcha de retalhos, do qual muitas vezes nem o próprio grupo se dá conta do trabalho como um todo. E aí começa a primeira das bagunças que a gente tem para aprender a falar bem. Porque quando você tem a incumbência de falar, você tem que prender a atenção das pessoas que estão ali. Você tem que contar aquele assunto que você escolheu como o assunto mais interessante do mundo. E aí a gente vai se deparar com a primeira dificuldade. E qual seria ela? É porque, na verdade, a primeira coisa de fato importante na questão do falar bem é saber para quem eu vou falar. Isso muda tudo. Se eu não tiver para quem falar, eu estou focado em mim. Será que eu estou falando bem? É muito mais ego. Mas o falar bem só faz sentido se a mensagem chega para o outro. Aí, pensando nesse outro, o outro pode ser meu colega de classe, se eu estou apresentando um trabalho. O outro pode ser um colega de trabalho, se eu estou em equipe e vou apresentar um resultado de algo que eu preparei. O outro pode ser o chefe que pediu para você trazer os dados de uma pesquisa ou de algo que você esteja fazendo. O outro pode ser uma plateia aberta para um seminário. Então, vamos por partes. Quando o outro é um colega de classe, ele está no mesmo nível de aprendizagem que você. E você tem que imaginar o seguinte: se eu tivesse ali na plateia, no lugar dele, e ele não pesquisou esse assunto, o assunto dele é outro que ele vai contar depois, o meu é este aqui. O que será que ele gostaria de saber a respeito? Então, se eu estou falando, por exemplo, de um país, o que será que o meu coleguinha gostaria de saber? Meu coleguinha gostaria de saber a história do país? Será que algum colega de sala tem ascendência, né,
tem parentes, pais, avós que vieram daquele país e que podem, no meio ali, contar uma história. Olha que bacana, se você tem um trabalho escolar e uma orientação, você não só vai apresentar o que você pesquisou na internet ou a fonte que você quiser, mas você pode ter uma fonte de pesquisa ali. Você pode ter entre os seus colegas de sala alguém cujos avós vieram de um determinado país e podem contar uma história muito bacana que com certeza a classe não vai esquecer. Por quê? Porque a história viva. E a história viva, ela é sempre muito mais marcante do que você simplesmente pegar uma coisa que você pesquisou e que qualquer um pode digitar ali no Google e achar alguma resposta. Se o assunto é entre os colegas de trabalho, cada um tem o seu setor de busca, cada pessoa é responsável por uma determinada coisa no ambiente de trabalho. Então, quando você compartilha em que momento do processo você está, você se coloca como parte da empresa, você é um pedacinho que cuida daquele setor e às vezes aquele setor afeta o setor de um outro colega. Então, saber do momento em que você está, aonde você está e por que você fez aquela escolha vai ser importante. Por exemplo, imagina uma empresa que produza peças para automóveis e de repente a pessoa fez uma pesquisa sobre os materiais. Se ela na pesquisa tiver os dados de qual é o melhor material, qual é o mais resistente, qual é o que melhor vai atender ao público, vai ser importante para a pessoa que está montando o produto final. Mas se o objetivo for, olha, isso aqui é uma peça que vai mesmo ter desgaste, então não adianta a gente investir num material muito caro, porque bem ou mal ela precisa ser trocada de tempos em tempos. Então, é mais importante a reciclagem do que a durabilidade? O que é exatamente? Por isso a importância de você saber. Mas e se você estiver falando numa entrevista? Você tem que saber o que é que aquela empresa faz. Afinal de contas, se você está sendo entrevistado para integrar o quadro da equipe, no que é que você pode agregar? O que você tem de conhecimento ou até o seu jeito de trabalhar que pode ser melhor para aquela empresa? Então o discurso também vai mudar. Percebe a importância do para quem eu estou falando? É para o meu colega de classe? É para o meu colega de trabalho? Meu coworker, como a gente diz hoje em dia, que é a pessoa que compartilha a mesma função que você? Ou você está falando para alguém que vai contratar você? Ou o inverso, você é a pessoa que vai contratar. E se você vai contratar, você não vai querer só saber se aquela pessoa trabalha bem em equipe ou não. Você vai querer saber a expertise, por onde ela já passou, o que ela tem a acrescentar e também se ela consegue trabalhar em equipe ou não. Se você tem um departamento pequeno e a pessoa é mais reservada, não tem tanta importância ela ser uma pessoa mais comunicativa ou extrovertida, porque ela vai ficar muito ali no cantinho dela fazendo a função dela. Mas se é uma pessoa que precisa o tempo todo coordenar uma equipe, que precisa delegar funções, que precisa pegar um trabalho, dividir em partes e dar uma parte para cada um, para depois juntar no final, que é a função de um coordenador, ela precisa se comunicar. Ela pode nem fazer reuniões grupais, mas individualmente ela vai ter que falar no 1 a 1. E aí a gente precisa pensar na segunda coisa importante. A história da gente falar no singular ou no plural, singular sempre. Todas as pessoas, independente de você ter 100 ou de ter 1000 pessoas te ouvindo, cada um gosta de ser tratado como indivíduo. Então, quando você dirige a palavra no singular, você está atingindo aquela pessoa que está te ouvindo. Ela vai ser tocada. Sabe aquela história de quem quer falar para todo mundo, não fala para ninguém? É isso. Falar para alguém é você ter um foco. Se é chefe, se é um colega, se é uma palestra, isso muda? Claro que sim. Então, vamos pegar um exemplo bem básico. Sabe aquelas coisas que a gente tem amigos
que a gente encontra só para falar sobre trabalho, sobre projetos, sobre ideias. Tem outros que a gente encontra para falar de relacionamento. E aí a conversa vai horas e horas. Tem outros amigos que a gente vai falar de finanças, ou entre família. Tem assuntos que a gente aborda muito mais com um primo ou prima, ou até irmão ou irmã, do que com os tios. Ou o inverso, tem assuntos que você não fala ali entre as pessoas da mesma idade, você vai preferir conversar com gente mais velha, que tenha mais experiência, que possa te dar uma luz. Isso também é escolha de uma plateia. Quem é a minha plateia? Qual é a idade dessa plateia? Qual é o assunto em questão? Numa roda de primos de mais ou menos a mesma idade, sabe aquelas rodinhas que a gente faz? Eu imagino que você deva ter também na família, que você faz o grupo e um começa a falar do outro e dá risada, tira sarro de alguma coisa, ou até mesmo, nossa, você viu o que aconteceu com a tia fulana? E aí cada um vai lá e dá um pitaco, dá uma opinião, ou fala como deveria abordar. O que é isso? Você está escolhendo o assunto e você tem o tipo do público. Ou o público é o grupo de primos, ou o público é o grupo de colegas de escola. O grupo de primos vai ter variação de idade, o grupo de escola não vai. O elemento comum na escola é a idade, é pela idade cronológica que a gente vai, isso até chegar mais ou menos na entrada da universidade. Depois você encontra pessoas de todas as idades. Mas quando você conhece a sua plateia, se a sua plateia é um só, é o seu entrevistador, é a pessoa que vai contratar você. Ou o inverso, você está contratando e fazendo a entrevista do funcionário. Então, é uma plateia de um. A plateia pode ser o seu grupo. Vamos nos reunir para fazer o trabalho para a escola? Então, sou eu e mais 4. Então, é uma plateia pequena. Ou o seu grupo de trabalho, a reunião vai ser só do seu departamento. Ou quando a reunião é geral, por exemplo, eu trabalho em uma emissora de rádio, quando a gente tem reunião geral, a gente vai para uma sala de aula, porque a gente tem mais de 50 funcionários ali naquele momento da reunião. Não dá para fazer numa sala onde cabem 10, 12. Mas se é para departamento, vai para aquela sala de 10, 12, porque daí você vai reunir aquele departamento. Então, a importância da definição do para quem você está falando é muito importante, e também de falar no singular. Quando você se dirige para a pessoa, e eu digo aqui, sabe aquele momento em que você se depara com uma situação de, nossa, como eu vou falar isso aqui para o meu primo ou para minha prima? Ou até você pede um conselho para um outro primo ou prima para falar sobre aquele outro. Nossa, eu não sei como eu vou abordar tal assunto. Você está no 1 a 1. Estar no 1 a 1, como eu estou fazendo agora aqui com você que está assistindo, esse momento, esta explanação, essa explicação é mega importante, porque é esse momento que vai conectar com você. Se eu começo a falar de uma forma generalizada, você pode sentir que não é para você. Se eu disser, olha, agora vou falar para vocês, além da formalidade, você perde essa conexão de fazer uma pergunta do tipo, você já teve esta situação? Você já encarou uma situação onde você teve que falar num grupo de pessoas de trabalho? Aí a pessoa pode dizer, não, mas com certeza você já deve ter tido alguma entre os seus primos ou entre colegas de escola. Opa, falou com mais gente. Quanto mais específico você for, você diminui a plateia. Quanto mais você fala de coisas que abrangem todo mundo, você vai ter uma plateia maior. E aí eu vou entrar naquela questão que, qual é o tema geral? É o medo de falar em público. Nossa, se eu tenho 2 ou mais me escutando, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou me preparar? A importância, quando você vai falar para mais gente, é você realmente ter ideia de quais são as características comuns daquele grupo de pessoas. Então, isso é fundamental e é super importante. Você vai definir ali, por exemplo, para quem você está falando. Outra coisa, anote, não tenha medo de colocar no papel. Não tenha medo de colocar ali o assunto que você escolheu e os detalhes do assunto.
Aí vem a questão do assunto escolhido. O assunto escolhido não é o assunto que você acha interessante, mas é o assunto para o qual você foi convidado a falar. Seja um trabalho escolar ou uma apresentação entre colegas de trabalho, ou até mesmo uma entrevista, o que é que perguntaram para você? Tenta focar naquela resposta, naquilo que está sendo desejado pela outra pessoa enquanto informação. A informação e o assunto tem que ser importante para quem ouve e não para quem diz. Quem diz já tem o domínio. Aí você pensa, esse assunto que eu estou escolhendo, eu tenho domínio? Se eu não tenho, eu vou buscar. E como é que eu vou dominar um assunto? Eu vou dominar um assunto pesquisando, entendendo, sabendo. Então, por exemplo, vamos imaginar que o que a gente queira falar agora, pegando um exemplo prático, seja uma receita de bolo. Não adianta eu querer ensinar como é que eu vou fazer um bolo ficar mais fofinho do que o habitual se eu nunca fui para a cozinha. Se eu nunca fui lá, não coloquei a mão na massa, eu não sei fazer aquilo, eu não tenho expertise para falar a respeito. Então, por exemplo, eu já tive aulas de línguas e a aula em questão era da língua espanhola. E cada um tinha que levar uma receita. E eu busquei uma receita de bom bocado, que é aquele bolo que é feito com coco. Mas vamos supor aqui que a gente quisesse falar de um bolo básico, porque aquele bolo básico ele vai permitir você fazer qualquer tipo de recheio e vai virar um bolo do que você quiser. Então, a massa, ela tem que ser uma massa neutra, fofinha, agradável. Como é que eu posso fazer? Então, o que eu vou começar? Primeiro, eu vou ter que passar para a pessoa por que é que eu estou fazendo aquilo, que são os ingredientes. Então, se é uma receita, são os ingredientes. Se é uma viagem, o que você precisa levar na sua mala? Depende. Se você vai para um local frio, você vai ter que levar muitos casacos, luva, cachecol, touca. Se você vai para um local quente, a sua mala é mais leve, porque você vai colocar biquíni, roupas leves. Então, a mala vai ser totalmente diferente dependendo do destino que você viaja. O bolo também vai ser totalmente diferente se é um bolo de café da tarde ou um bolo de aniversário. Se é um bolo de café da tarde, você pode fazer um bolo simples. É só a massa, sem mais nada. É simplesmente uma massinha agradável, fofinha, para você tomar com café ou com chá, ou até passar uma geleia, por exemplo. Agora, se você vai fazer um bolo para uma festa, normalmente se espera que você confeite o bolo. E como é que você vai fazer para confeitar? Aí você vai usar técnicas, ou a pessoa vai comprar aqueles bicos de confeiteiro para fazer desenhos em cima do bolo, ou então ela vai ensinar você a truques. Por exemplo, você coloca uma cobertura e joga coco ralado por cima, que é a coisa mais fácil, não tem como errar, vai ficar bonitinho. Ou então coloca granulado, ou coloca frutas em cima do seu bolo. Então você, dependendo do que você vai oferecer, dependendo do assunto escolhido, você vai abordar como a pessoa vai fazer aquilo de começo a fim. Por isso que o trabalho escolar tem começo, meio e fim, e o seu discurso precisa ter começo, meio e fim. Você precisa falar e aquilo que está sendo dito tem que fazer sentido. Por exemplo, eu falei da massa fofinha, eu posso dizer, olha, faz aquela massa básica que você está acostumado, misturar os ovos com ou óleo ou manteiga, margarina, mas uma coisa mais oleosa mesmo que costuma ir nas massas, e o açúcar. Depois de bater muito bem até ficar uma coisa bem homogênea, você vai pôr a parte seca. E aí, ao invés de colocar 2 xícaras de farinha de trigo, o truque é você colocar 1,5 de farinha de trigo e meia xícara de maisena, o bolo fica mais fofinho. Olha só, a pessoa vai falar, nossa, esse é o truque? É esse detalhezinho? É a metadinha da xícara de maisena que vai fazer a diferença? Ou põe 1 e 1?
Ou então você foi fazer um bolo de laranja, você faz a massa, ao invés de colocar o leite, que é a parte líquida, você põe um suco de laranja, seu bolo vai ficar com sabor mesmo de laranja e depois no final, você, na hora que unta a forma, você pode untar com açúcar cristal e raspas de laranja, que vai ficar aquela casquinha crocante. Olha só! Né? Isso aqui não é uma aula de culinária, mas eu tô dando detalhes. Eu particularmente, Eliana, gosto muito de fazer bolo. Eu gosto de fazer coisas de forno, mas adoro fazer bolo, principalmente bolos para tomar com café. Então eu sou de experimentar com raspa de limão, com açúcar e canela e tal. Mas olha aí, você dá o passo a passo e se você ensina a fazer a receita, faz na frente da pessoa ali, ou explica, ou traz um filminho, um videozinho, ou até fotos, se você não tem esse recurso, essa possibilidade de usar na sua apresentação um PowerPoint no computador, você pode levar fotos e depois no final levar pedacinhos de bolo para servir para as pessoas, para elas saberem como fica o resultado daquilo. Olha que maravilha. Ah, mas Eliana, eu não estou falando disso, meu assunto é outro de trabalho. Se você puder levar uma amostra, um trechinho, ou um papel, ou um briefing, ou uma coisa que você anotou, e olha, vocês vão receber essas anotações por e-mail, você muito vai ajudar os seus colegas, porque você vai estar falando de um tema e vai estar deixando algo escrito. Isso é diferente se o assunto for uma entrevista de trabalho. Claro, obviamente que se for uma entrevista de trabalho, você não vai levar pedacinho de bolo, nem para oferecer para quem você está entrevistando, se você for o entrevistador, nem no caso do entrevistado. Mas você pode buscar de assuntos coisas que você leu a respeito da companhia ou da empresa, para que a pessoa em questão saiba que você se interessou pela empresa. E aquilo pode ser um diferencial. Nossa, a pessoa quis saber como a gente trabalha aqui ou o que a gente faz aqui. Então, se esta pessoa tem interesse, muito provavelmente, se ela integrar a nossa equipe, ela vai ser alguém que vai buscar o algo a mais que a gente precisa. E esse pode ser o seu grande diferencial para uma entrevista. Percebe que o falar bem, ele passa por todo esse viés. Eu vou recapitulando com você, passo a passo. Ponto número 1, para quem eu tô falando. Ponto número 2, fale no singular, mesmo que você tenha um grupo. Olha, você vai fazer isto no bolo, você vai fazer aquilo. Ponto número 3, o assunto em questão interessa para aquele público. O assunto que você vai falar interessa para a pessoa que quer te contratar. O assunto que você, entrevistador, começou a conversar com o entrevistado interessa, faz parte. O assunto para o grupo de colegas ou de sala interessa. Então, o interesse é o muito mais importante. Por quê? Aí vem esta pergunta fatídica. Se você não souber o porquê, qual é o sentido que você vai dar para aquilo que está sendo dito? Daí vem como, porquê. Isso é importante? Claro. Vamos imaginar uma situação onde você precisa decorar a sua casa. Aí você vai dizer, para que eu vou chamar um decorador? Eu estou querendo vender alguns produtos ou eu sou o decorador e quero vender o meu serviço. Não importa se você vende um produto ou um serviço. O fato é que você precisa mostrar o porquê daquilo. Porque vai facilitar a sua vida, por exemplo, contratar uma pessoa para decorar. Porque ela já vai conhecer os caminhos, fornecedores, melhores preços, se faz a diferença um determinado material ou não. Então, tudo isso é o porquê contratar e como você vai fazer essa busca. Vai ser por indicação? Vai ser porque você foi buscar pela internet? Ou você foi colocar no Google? Ou até mesmo no Reclame Aqui para ver se tem reclamações daquele profissional? Então, veja, o como você vai fazer uma coisa e o porquê são infinitamente importantes dentro do assunto que você escolhe abordar. Não pode esquecer. E por que não pode esquecer? Ó, de novo, por quê? Por quê e por quê? O porquê é o sentido, é o motivo. Não é só a explicação causa e efeito. Como isso que a gente falou, contratou um decorador, por quê? Na verdade, a intenção é você utilizar a expertise daquele profissional para encurtar o seu caminho.
Você já passou por uma experiência dessa? Eu já passei e vou te contar aqui. Eu precisava reformar um ambiente da minha casa. Era um quarto em questão. E eu queria fazer uma modificação, um quarto que funcionasse não só como dormitório, mas também como uma estação de trabalho, um escritório e tivesse instrumentos musicais, porque era o quarto da minha filha. E aí eu resolvi chamar uma pessoa para isso. Foi muito melhor, porque ela bateu o olho no espaço, tirou as medidas e me disse: olha, se você, ao invés de guardar os instrumentos em caixas, que no caso eram violões, guitarras, colocar aqueles ganchos para pendurar, específicos para instrumento musical, igual quando você entra numa loja, você vai poder utilizar essa parede acima dessa bancada que vai funcionar como escritório, com um computador, com um aparelho de som, com as coisas que você precisa. Você vai ter ali os instrumentos e o restante do espaço você pode utilizar com uma cômoda, com uma cama, você pode fazer um armário. E ela não só otimizou os espaços, como ela me deu indicação de marcenaria, que ficava muito mais em conta do que eu ir bater ali numa loja que me fizesse o projeto. Ela me deu indicação de onde eu ia comprar aqueles ganchos para pagar mais em conta, porque tem lojas especializadas, ou se valia a pena encomendar pela internet. Me falou quais eram as coisas que eu poderia encomendar pela internet que não faria diferença e as coisas que eram muito importantes eu ir até a loja. Por exemplo, a escolha do piso. Você tem que ver a textura, gostar. Tem coisa que é preciso que você esteja presente e tocar. E também ela conhecia muitos fornecedores, então o que aconteceu? Quando eu fiz a somatória de tudo que eu gastei de material, mão de obra de marcenaria, mais o trabalho dela, ficou muito mais em conta, muito mais barato do que eu gastaria sozinha, porque eu não teria ido naquele local diretamente, eu ia bater cabeça, ia dar muita volta até chegar lá. Além disso, eu ia levar muito mais tempo e ela me deu a ordem das coisas que eu precisava. Começa pelo piso, depois a pintura, depois não sei o que. Ela sabia exatamente a ordem para que uma coisa não danificasse outra. Por exemplo, coloca primeiro o armário, porque daí quando você puser o armário, na hora de contar o piso, aquela parte que o armário ocupou não precisa de piso. Então você vai economizar aquele tantinho ali. Isso é só um exemplo. Então, você imagina que quando você tem alguém te dando uma informação, fazendo uma palestra ou fazendo uma apresentação, quando ela te dá o porquê, ela justifica o caminho. E quando ela te dá o como fazer, você sai dali com aquela sensação de que você aprendeu algo mais. E é isso que as pessoas querem. Se você vai vender o seu produto ou o seu serviço, é muito importante você trazer esta questão. Se você não explicar, se você não justificar, se você não mostrar o caminho, que sentido vai ter? Aí quase que como uma obrigação é também a gente perguntar quando. Quando é que eu vou inserir um determinado dado, um determinado problema ou uma solução? E não só. É importante a gente pensar naquelas perguntas da língua portuguesa, né? Como, quando, onde, porquê. Então, nós falamos já sobre o porquê e o como. Mas onde eu vou achar isso? Em que lugar? Como eu vou facilitar a informação para aquela pessoa que está ali me escutando, conheça o caminho e fale: valeu a pena eu ouvir, eu aprendi uma coisa com esta pessoa. E até mesmo o como, porque se você dá as ferramentas, ela não só vai arranjar uma solução para o assunto em questão que você abordou naquela palestra ou naquele momento que você estava fazendo um discurso seu, como ela vai levar aquela metodologia para a vida dela. Pensando em tudo isso, eu já vou te dizendo para finalizar esse tema de quando você é chamado ou chamada para fazer uma apresentação. A gente volta lá no começo do que eu disse para você. Você precisa acrescentar algo.
Se a pessoa sentir que ela aprendeu algo com você, que ela chegou no final daquilo que ela parou. Por exemplo, você aqui parou praticamente meia hora para me ouvir. Vou te dar um presente por isso, tá? Mas você que parou essa meia hora, o que eu disse fez sentido para você? Para quem de verdade eu falei? Lembra que eu disse que o outro é mais importante do que você na hora que você está apresentando um discurso, ou uma palestra, ou uma apresentação oralmente? Senão você está falando para você mesmo. O foco não pode ser você, o foco tem que ser o outro. Se você chegou na reta final acrescentando algo, se a pessoa saiu dali lembrando, e para mim o importante é que você lembre desses passos. Para quem eu estou falando? É a primeira das perguntas. Depois, fale sempre no singular. Não importa se este para quem seja um grupo, cada pessoa ali é única dentro do grupo. Depois, o assunto que você está falando interessa, o jeito que você está falando é um jeito que você gostaria de assistir. Aí vem as perguntas do por quê ou para que eu tô dizendo isso, ou como a pessoa vai executar. Ela tem no final que sentir que aprendeu algo com você. Se você chegou até o final daqui, já vou te dizer para anotar uma palavra senha. Eu disse para você da importância de falar no singular. Fale no singular. Singular, tudo em maiúsculas. É a primeira das senhas. Se você for adquirir algum dos meus cursos e colocar as 3 senhas que eu espalho ao longo dessas aulas, e aqui temos a senha de número 1, você vai ter um brinde especial. Então, deixa anotado singular, mas principalmente anotado na sua mente que você tem que falar para mesmo que você queira atingir muitos. E eu te desejo muito boa sorte e que isso tudo aqui tenha agregado algo para você. Se você gostou ou se você ficou com alguma dúvida, eu tenho até alguma sugestão de um tema que você gostaria de me ouvir falar, é só colocar nos seus comentários e eu vou tomar as providências. Beijo, até breve!